Bom dia! Última live do livro Nação Dopamina. Um livro tão interessante, cheio de coisas que mostram quanto a gente acaba focando apenas nos prazeres da vida, buscando, através do prazer, viver. E a gente tem que buscar o prazer? Sim, mas com moderação, para não viciar. Vamos lá. Colocar a Greta aqui para a gente começar. No nono, que vai falar sobre a vergonha pró-social. Bom dia! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Deixa eu só arrumar o fone aqui que tá estranho. Pronto. E aí, como que achou do capítulo? Ela finalizou, né, nosso livro. Eu gostei dessa vergonha. Esse tipo de vergonha é muito importante. Também. Achei muito legal a maneira de ver a vergonha aqui como uma coisa positiva, Sim, né? sim. E é interessante, porque é através desse olhar que a gente cresce, né? Esse é um ponto muito importante. Quando a gente tem a humildade de ver mesmo, né? E confessar onde você errou, que você ficou com vergonha daquilo, de como se sentiu aquilo, de se colocar, de se posicionar dessa forma. Eu achei muito bonito a maneira. E eu acredito nisso, acredito que a gente cresce dessa forma mesmo. A vergonha social, pró-social aqui, que ela fala, né? Por isso que é pró-social, é a ideia da sua vergonha de fazer se posicionar honestamente na sua família, né? Com seus Ser honesto. amigos, ser honesto. Entender que a vergonha é um sintoma de que você pode estar agindo aí de maneiras que não tá te levando ao seu objetivo, aquilo que você deveria estar fazendo com a sua vida. Sim, sim. Eu achei muito, muito legal tudo que ela colocou nesse capítulo. Bom dia para quem está chegando, para quem vai ver depois. A gente está finalizando, né? Nossa nação dopamina. E hoje é sobre a vergonha prosocial. E eu acho muito interessante a gente falar sobre a questão da emoção. Ela fala no começo desse capítulo sobre a questão da vergonha e da culpa. E como que a gente realmente sente essas duas emoções, né? E elas não são idênticas, mas elas andam juntas, né? Sim, muito bom. Quando ela fala da vergonha destrutiva, né? Que ela fala que tenho a vergonha que é ruim demais, porque nos faz deixar de nos posicionar, de sair muitas vezes, de aceitar um trabalho, de várias coisas, né? Porque e outra, a vergonha é algo cultural, porque você sente vergonha, porque de alguma forma, culturalmente, alguém ridiculariza aquilo, não concorda com aquilo. E que, às vezes, em uma outra nação, em um outro lugar, aquilo não é vergonha, né? Mas para nós, aqui na nossa cultura, seria. E que ela nos destrói quando a gente utiliza essa vergonha dessa maneira ruim, né? Que judia, né? Que faz a gente sofrer de coisas que não necessariamente Sim. precisaríamos sofrer. É legal a gente identificar com o pessoal essa diferença mesmo, a vergonha destrutiva, que ela traz nesse capítulo, versus a vergonha pró-social. O que seria cada uma delas, né? Porque essa destrutiva, como você acabou de dizer, é aquela que realmente, assim, a pessoa acaba se sentindo mal, não pertencente. Ela trouxe muito pertencimento nesse capítulo, né? Assim, então, quando você está num ciclo de amigos, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades de lidar com os seus problemas. E aí, em vez de você ser acolhido, né, ser aceito com os seus problemas, você é mal visto,
é colocado, não pode falar sobre isso aqui, ou seja, não é aceito, não fala sobre isso aqui nesse grupo, não traga essas questões, tá vendo? Você vai ser mal visto aqui, ou seja, você não está sendo aceito naquele grupo, e isso é a vergonha destrutiva. É muito nítido a gente perceber isso, né? Nos lugares onde a gente vai, onde a gente pode ser a gente mesmo, e nos lugares que a gente vai e a gente percebe que a gente não pode falar algumas coisas, porque não vão nos aceitar. E muitas vezes acontece isso no grupo de família, né? Que eu acredito que seja o mais difícil de sentir, porque você nasceu nessa família, você pertence a essa família. E aí o grupo ali acaba fazendo de uma forma com que você se sinta mal pelas suas questões, pelas suas dificuldades de lidar na vida. E aí é a vergonha destrutiva, né? Ou seja, eu não posso ser quem eu sou nesse lugar. E até Mesmo que mesmo de seja minha assumir, família. né? E até mesmo de assumir algo que tem feito, Sim. que Até precisa para de tentar ajuda, né? melhorar ou buscar ajuda de fato. Ela fala aqui da questão religiosa, né? Nossa, é muito Que forte o isso, quanto que a Dani. religião Sim. traz essa vergonha destrutiva, porque é muito padronizado, né? Muito dentro de uma caixa, então, e nem todo mundo consegue cumprir, porque a perfeição é impossível. Exato. E aí, né, a pessoa mente, ela finge que faz e vive nessa mentira por conta da vergonha destrutiva mesmo. Exatamente. E é muito doido porque a gente busca muitas vezes um grupo, seja religioso ou um grupo do qual você quer pertencer, para que você consiga ser você mesmo. E aí você tem essas questões que muitas vezes, não, aqui você não pode falar disso, aqui, aí vai te excluindo desse lugar. E a sensação de quem vive uma exclusão é muito dolorosa. Muito dolorosa. Né? E quando ela conta a história é uma biomédica, né, esse primeiro caso. Quando ela conta o primeiro caso da biomédica, e ela é muito isso, né? Ou seja, desde pequena vem numa família que, de certa forma, busca essa coisa do perfeito, ou não aceita quando você tem os seus equívocos, seus erros, a sua forma de lidar, e aí fica essa coisa muito pesada. E aí ela fala que desde criança ela traz isso dentro dela, né? Quando ela começa a contar a história dela. Né? Desde criança, essas opiniões tão fortes, essas coisas tão fortes de que eu tenho que ser perfeito, porque vem de uma religião que fala que isso é pecado, uma religião que Deus não vai gostar de mim se eu fizer isso. E a gente vê que até hoje existem situações de família falando, olha, Deus está vendo. Ai, Né? como é difícil, Não né? faz isso que Deus está Nossa. vendo, não faz. Então, e eu acho isso tão realmente é algo que existe, né? E o quanto isso é difícil de lidar, sabe? E o Ok, Deus está engraçado é que ela vendo, né? Deus, eu, passou. o universo, tá vendo, tá vendo. Mas o que eu estou buscando para estar nisso e pertencer desse processo todo de uma maneira em paz comigo mesmo? Deus está E o vendo aquele que também fala, Deus está vendo. Deus também tá vendo Não, aquele que aponta o dedo. a hora que ela coloca aqui que para Lori o hiperconsumo, ela passou a fazer o uso de drogas, de coisa, justamente para parar de pensar nessa perfeição, né? Justamente para parar de pensar nisso. Exato. Quem é Matheus Matheus. Batista? Não conheço. Oi, Matheus, bem-vindo. Essa live é uma live deste livro aqui, que a gente está finalizando ele hoje, Nação Dopamina. Estamos no último capítulo, onde a gente fala sobre a vergonha destrutiva e a vergonha pró-social. E aí ela fala, e a história dela exatamente é tudo isso, né? A história dela é exatamente essa questão, do quanto é difícil de lidar com essas situações diante de um grupo, né? De como ser aceito. E fala bastante sobre isso nesse último E do capítulo da vergonha. acolhimento, né? Que ela coloca assim, que ela
deixou de ir à igreja e aí as pessoas nem notaram a ausência dela. Então tem todo um negócio de pertencimento Como aqui que eu que faço parte de verdade, né? e aí fala sobre como que a vergonha destrutiva faz esse ciclo, né, de fazer o hiperconsumo, daí se envergonhar, mentir, precisar se isolar, fazer o hiperconsumo de novo, então E o fica essa medo de não bola ser de neve, né? aprovado, o E medo de fica não esse ciclo. conseguir, E e fica fica o esse ciclo. ciclo. E eu E achei isso também muito. acontece, me veio uma coisa muito interessante aqui, o quanto esse ciclo vai se perpetuando quando tem vários tipos de situações que nos deixam envergonhados, né? Então a gente fala assim, a gente falou um pouco dessa questão dela com relação ao perfeccionismo e tal, nesse caso, mas me veio enquanto eu estava lendo, e depois ela fala sobre o AA também e tal, mas sem ser especificamente uma dependência química, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um segredo dela, que aquilo angustia, que ela tem vontade de falar, por exemplo, para a família. E aí não se sente pertencente àquela família, não consegue falar aquilo naquela família, né? Por quê? Porque vai ser julgado, vai ser apontado os dedos, falar que isso não é certo, né? Várias situações aí diante das crenças que todo mundo tem e das famílias que todo mundo tem. E o quanto isso vai gerando mentira, né? Que aí uma mentira gera uma outra mentira e vai vivendo de mentiras. Eu lembrei Exatamente. muito de casos que eu conheço, que eu já atendi, outros de colegas mesmo assim, que, por exemplo, o homossexual, né? Ele guardava esse segredo a vida inteira, não contava para a família. Por quê? Porque a família não ia aceitar. E aí começava pequenas mentiras, e vai mentindo, 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 e vai virando uma bola de neve. Fica esse ciclo que vai se perpetuando de mentiras, de mal-estar, de angústias, e aí vai buscando outras formas de lidar com essas angústias e vai virando essa vergonha, mentira, isolamento, hiperconsumo de coisas e vai, que é bem esse ciclo que ele traz aqui, Eu né? Porque aqui da ver, vergonha é esse ciclo que ele está sim, trazendo. é que depois ele compara com a pró-social, né? O Sim, que eu sinto é que muitas vezes a pessoa, ela inicia um processo, por exemplo, tenho vergonha de falar em público, tenho vergonha de apresentar um trabalho, tenho vergonha de falar lá, né, em um grupo. Aí ele começa a usar de recursos para conseguir falar, para conseguir se expor, e aí vira um ciclo. Toda vez que vai se expor por causa da vergonha, começa o hiperconsumo, e aí entra, né, num ciclo vicioso. Quando ela coloca aqui da vergonha pró-social, né, que a diferença é, você fez um hiperconsumo, aí foi para vergonha, sentiu-se vergonhado porque está consumindo algo, bebendo, ficando muito tempo nas redes sociais, sei lá, tem um hiperconsumo aí. Deu a vergonha? Se a vergonha for destrutiva, você vai mentir, se isolar porque mentiu, porque vai se sentir culpado por isso e vai continuar o hiperconsumo. No caso da vergonha pró-social, a hora que sente a vergonha, né, a pessoa que consegue ser honesta, consegue falar, estou envergonhado porque tenho consumido, porque isso, porque aquilo, se sente aceita e então, na aceitação, passa a ir ser ajudado ou porque conseguir é se fazer sentir com que pertencente, isso. né? E é muito interessante quando ela traz essa diferença mesmo, né? É o mesmo vício, aspa, é a mesma dificuldade com relação a essas questões do consumismo. Quando quem chegou aí, né, acho que eu vi a Pamela chegando, a Mônica, outras pessoas chegando. Quando a gente fala, esse livro ele fala de uma maneira geral sobre dependências, mas não só dependência química, né, essas questões emocionais envolvidas nisso tudo, esse comportamento de que a gente tem e vai se repetindo e fica nesse ciclo de repetição de alguns comportamentos que são destrutivos na nossa vida.
E é bem essa questão. E como falar sobre tudo isso, né? E aí ela fala sobre essa vergonha pró-social, que é quando você assume, de fato, para aquele grupo que você pertence, para aquele grupo que existe ali um acolhimento, e você consegue se sentir bem. E é verdade, quando a gente fala da nossa dor para esse grupo, e esse grupo nos ajuda a olhar, é onde a gente consegue sair da dor. E uma coisa que ela coloca, que é muito importante, é que não é porque você foi honesto que o acolhimento da outra pessoa vai ser uma coisa fácil também, não. Porque acolher é também enxergar que a pessoa teria que fazer uma coisa diferente. Porque no AA, que nem ela cita aqui o exemplo do AA, no AA, aconteceu aqui, ela conta o caso de uma moça que sem querer, sem perceber, tomou uma cerveja zero álcool, mas que quando ela olhou no rótulo, tinha sim uma porcentagem de álcool. Quando ela percebeu isso, ela se sentiu culpada, porque já fazia um tempo que ela estava sem beber e no AA tem aquele negócio, dia tal da sobriedade, né? Aniversário de sobriedade. E aí ela pega e conta pro padrinho dela e fala para ele, olha, eu tomei uma cerveja, achei que era sem álcool, e quando eu percebi, ela tinha uma porcentagem de álcool. Mas sim, eu não fiz de propósito, tal. E o padrinho dela falou assim, você tem que zerar. Volta do zero. Volta do zero, conta na reunião que aconteceu e começa a contar o seu dia de sobriedade a partir de hoje, né? E aí, na hora, ela fica assim, nossa, mas isso é muito radical, né? Pensando, ela não discutiu com o padrinho dela, não, mas ficou pensando o quanto que era radical. É só um pouco, né? E não foi de propósito, né? Mas aí eu trago isso para a gente pensar no seguinte, tá, beleza, ela não tinha intenção de não cumprir, mas quantas vezes ela até mesmo comenta aqui, a moça que fez isso, ela comenta aqui que quantas vezes a nossa mente nos sabota, né, nos leva assim, é só um pouquinho de açúcar, é só um pouquinho, é só uma tragada. E aí, quando a gente vê, nós estamos retomando os nossos vícios ou fazendo. Então, uma coisa que eu gostei é que uma coisa que eu achei muito legal dos grupos, que ela coloca e enfatiza, é que tem regra sim, gente. Para pertencer a lugares, para fazer as coisas, existem regras, as regras precisam ser seguidas. Não estou dizendo que a gente não deva questioná-las, né? Porque eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, que é assim, sobre quando a gente fala da cultura relativa, do relativismo cultural, né? Que, por exemplo, existem as leis de trânsito, existem as regras sociais para a gente poder conviver nos grupos, na sociedade. E a gente não tem como não concordar ou discordar e tal, né? Quer dizer, a gente pode não concordar, mas não é sobre isso, porque você tem que cumprir, porque se você passar no sinal vermelho, você vai ser multado, ser preso, perder ponto, e é indiscutível. Não adianta você discutir com o guarda e falar para o guarda assim, olha, eu não concordo com a lei, né? Existem outras formas, dá para você se tornar, fazer baixo-assinado, fazer várias coisas, fazer um movimento para mudar a lei. Mas a lei existe e a gente tem que cumprir. Então, essas coisas, elas foram criadas e constituídas, pensadas para a gente poder conviver. Fazer parte. O fato, fazer parte. Então, pertencer também é sobre cumprir as regras, porque às vezes a pessoa fica, ela quer que a pessoa entenda que ela não concorda, ela quer que a pessoa se coloque no lugar dela, mas as regras estavam aí muito antes mesmo das dores dela, né? Hoje, acho que foi ontem, eu estava escutando o Thiago Brunet falar com o Joel J num podcast, né? E eles estavam falando de várias coisas. E aí perguntaram assim para ele, né? Sabendo do posicionamento político dele, perguntaram para ele se ele, na verdade, falaram assim: eu não concordo
com a política atual, não concordo com o presidente atual, eu tenho que obedecer, eu tenho que não sei o que, eu tenho que falar. Aí o Brunet ele falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, é bíblico, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele falou assim, olha, o que eu acho não importa, eu vou te responder com uma passagem bíblica, porque eles estavam falando de religião e tal, né, de Deus, né? Aí ele falou, segundo, e deu uma citação bíblica, que agora eu não vou me lembrar qual é, mas que dizia que a gente tem que orar por quem está comandando, pelos governantes. E aí, mas vem a calhar com isso, porque ele quis dizer assim, você pode não concordar com a regra, você pode não concordar com quem ganhou, você pode não concordar com o presidente da sua empresa, né, com o seu líder, com quem votou para aquela pessoa ser o líder, mas a partir do momento que você está subordinado, você precisa respeitar esse cargo de autoridade, você precisa respeitar essa lei. Fazer um movimento para ter certo. Que isso é pertencimento também. Achei, quando ela coloca... Por que os grupos funcionam? O AA, ele funciona justamente porque ele é rigoroso. Justamente porque tem passos. Porque você tem coisas a cumprir. Sim. E se você não cumprir aquela tarefa, você não vai para a próxima. E a vida ela fala mesmo assim, que o AA de todas as organizações é um grupo assim que realmente é modelo. Funciona. Para trabalhar com essa questão do social. Greta, eu já li várias coisas sobre neurociência, não sei o que citam a AA como exemplo, porque é um negócio internacional. É uma coisa que funciona muito. Há décadas. E as pessoas, né, às vezes elas falam, pô, mas é demais a rigorosidade e tal, mas é isso, é para você sair de um vício. Às vezes a gente precisa desse rigoroso para sair do vício, a gente precisa ir para o extremo para sair do vício. Para depois relaxar um pouco, mas precisa cumprir lá aquelas etapas. E aí vai dependendo muito do perfil desse relaxar um pouco também, porque se você tem consciência que não pode eu nem acho que um pouco, beber é depois, difícil, né? Exatamente. Então, não. Porque você tem uma dependência química. Se conhecer, porque existe uma dependência química. Então, assim, é muito importante a gente ter essa questão do autoconhecimento, que é o que ela também fala aqui. Como é importante a gente realmente poder saber até onde a gente pode ir. Essa autoavaliação sincera, ela fala essa palavra, uma autoavaliação sincera leva não apenas a um melhor entendimento de nossas próprias deficiências, como também nos permite avaliar e reagir às falhas dos outros com mais objetividade. Quando somos responsáveis por nós mesmos, conseguimos tornar os outros responsáveis. Podemos utilizar a vergonha sem envergonhar, e o segredo aqui é responsabilidade com compaixão. Muito bom. Eu grifei isso porque eu gostei muito desse trecho. Realmente, como eu tenho exatamente isso. Uma hiperatividade mental, eu anoto tanta coisa. Eu anoto, aí eu faço os trechinhos e isso aqui não pode faltar, assim, sabe? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Você tá me vendo? Tô te vendo. Eu não. Tô vendo. Mas eu tô te Não vendo, sei o que aconteceu aqui. Voltou. Então, deixa eu falar uma coisa que eu vi aqui, porque ela coloca bastante, ela enfatiza bastante a importância dos grupos, né? Sim. Ela coloca isso, que realmente, né? O quanto que nós precisamos do outro Só que o outro é o mesmo que nos deixa envergonhado. Então, olha que incrível, né? As mesmas pessoas que podem nos ajudar, colaborar, né? Tirar a gente deste lugar, ajudar-nos a sair deste lugar, são as mesmas pessoas às quais a gente tem vergonha, né? Sim. Então, a frase que eu achei incrível é que ela coloca: o grupo funciona como uma consciência estendida. Então, quando as pessoas dividem as suas dificuldades, dividem as suas soluções, que elas trazem, né, quais foram os métodos, como elas erraram, como elas se sentiam, que métodos elas utilizaram para melhorar aquilo. Essa reflexão que cada um faz diante dessas histórias, dessas coisas, se torna uma consciência estendida. Então, ao mesmo tempo que o outro está me fiscalizando, vamos pensar assim, tá
tá de olho se eu estou fazendo a coisa certa ou não, né? Que é assim que a gente Sim. muitas vezes se sente. Esse outro também está trazendo tudo aquilo que eu posso fazer para não me sentir mais dessa forma. Para melhorar. Então, olha, que é essa diferença mesmo, né? Como então, que a dicotomia, dicotomia mas é a vergonha que destrói ou a vergonha pro-social? Isso, eu achei fantástico ela ter colocado isso nesse capítulo, né? Porque a que destrói é aquela que não vai nos ajudar em nada, realmente. E aí a gente se sente cada vez pior, e aí já ficando naquele isolamento, naquela bolha, na dor. Agora, a pro-social é quando eu sei com quem contar. Então, eu posso falar, meu amigo, minha amiga, mãe, pai, marido, esposa, filho, eu errei. Sim. E ficar com a vergonha, porque ela é importante, como que a gente pode olhar isso junto? Me ajuda a olhar esse sentimento que eu tô, né? E eu achei muito legal que nesse capítulo, quando ela fala um pouco da parentalidade, vergonha pro-social e parentalidade, é exatamente esse o ponto também muito importante. Como nós estamos sendo nossa família, né? Eu lembro, eu estava lendo e eu lembrei claramente um dia que eu cheguei em casa, super magoada e chateada com uma pessoa que eu amo muito, eu tenho muito carinho, e eu tinha feito algo que não foi legal, a maneira que eu me comuniquei não foi legal, então eu me senti mal. Cheguei em casa muito mal, triste, assim, né? E eu lembro que eu cheguei e as crianças começaram a ficar bravas com a pessoa. Porque a pessoa a gente ficou comenta, né? mal, e os né? nossos sentimentos. Aí eu falei, não, eu errei. Eu agi mal. Eles olharam minha cara. Ah, é, mãe? Sim, eu agi sem pensar. Eu falei uma coisa que eu não devia ter falado, da forma que eu falei. Ela não tem culpa de nada. Aí eles ficaram olhando pra minha cara. E é tão maravilhoso quando isso acontece, que essa é essa honestidade radical que ela vulnerabilidade. que ela fala no capítulo, né? Essa honestidade radical, onde a gente mostra nossa vulnerabilidade, onde a gente mostra que nós somos humanos, que nós não somos perfeitos. Isso dá uma potência para os nossos filhos. Isso que é lindo. É isso que eu falo na educação de pais, que eu dou nas orientações de pais, que eu dou e nas mulheres, tantas mulheres que eu atendo que querem mostrar que são Mulher Maravilha, né? Eu falo muito isso para elas. Parem de dar conta de tudo, porque vocês não dão conta de tudo, vocês estão adoecidas. E é esse o ponto, a importância, e os pais também. Oi, Pablo. E a importância disso aqui também. Nossa, Karina, Cíntia, Pablo, ai que delícia, né? E como é importante a gente mostrar exatamente isso. Nós não somos perfeitos. E quando a gente faz isso, a gente abre, na sistema que a gente fala muito isso, a gente abre uma potência para os nossos filhos serem eles mesmos. Sabe? Nossa, a honestidade é tudo. Honestidade eu adorei a parte que ela fala que ela comia o chocolate. Gente, como? Eu também fiz isso! Gente, olha, muito. Eu achei incrível. E eu falava, fui eu! A pessoa... Olha, ela comprou, para quem não leu o livro aí, ela comprou coelhinhos de chocolate para os filhos, colocou na geladeira, eles guardaram na geladeira, e todo dia, ou em todo momento, ela ia lá e comia um pedacinho do chocolate. E claro que os filhos perceberam, gente, os filhos perceberam. E aí, quando eles perguntaram, ela negou que tinha sido ela. Ela negou. E aí as crianças começaram... Primeiro elas não acreditaram que era verdade. E depois elas começaram a brigar, acusar entre eles. Muito. E aí ela foi, se viu obrigada a assumir. E como muda tudo, né? Oi, Bianca! Que saudade de ti! E é muito bom, porque exatamente isso, se a gente é aberto, se a gente é honesto sobre as nossas dificuldades, a gente cria esse espaço onde os nossos filhos também podem ser honestos com relação a eles mesmos. Ou seja, se a minha mãe, se meu pai, eles podem errar, se a minha mãe e meu pai são honestos dessa maneira,
eles me liberam para eu ser honesto comigo, eu também posso errar. Eu não sou ser perfeita. Nossa, muito Entendeu? bom. Oi, Muito Bruna, bom. minha querida amiga. E eu É muito sinto que é bom. libertador, né? Uma coisa libertadora, você dizer a verdade. O Sim, outro entende que ele também pode correr esses riscos, né? De fazer uma coisa que não é legal. sim. E ainda quando ela comenta sobre a filha dela cantando, cantando? É, né? Ela Que fazia a ela de filha canto, dela mas ela era começou a super fazer. desafinada. Mas eu achei tão legal sobre Muito ela comentar lindo. sobre o filme Muito Happy lindo. Feet, porque aqui na minha casa a gente assistia esse filme, sei lá, acho que os meus filhos assistiram mais de 40 vezes esse filme. E é um filme maravilhoso, quem não assistiu, assista, porque ele era diferente de todos os outros Ele é diferente de pinguins. todos os outros pinguins, é. E a sacada da menina de perceber, de falar, né? Mãe, eu sou, né? Esqueci o nome do pinguim aqui, mas eu sou o O Mumbler, Mumbly. acho que chama. O Mumbler. Eu sou o Mumbler, né? Eu sou Eu sou desafinada, eu percebo que eu desafinada. sou desafinada. E isso autorizou, de certa forma, a mãe ser honesta com ela e dizer, né? É, filha, você, Você é um né, pouquinho meio que dele. parece. E o Então, isso, alívio que como a que é menina liberta. sentiu, né? E o alívio que ela sentiu, porque era uma coisa que ela já sabia. Mas a Mas mãe estava não insistindo ali, né? falava. A mãe estava insistindo ela ser algo, fazer algo que não era do perfil dela. Ela Olha também isso. estava insistindo, né? Ela estava insistindo, mas a mãe ali também, incentivando em algo. E a mãe, desde o início, sabendo que não ia, que não era. Né? E aí, quando isso é É que é uma libertador linha, mesmo. é que é É uma uma linha linha. tão tênue, né? Eu falo assim, porque eu já, por exemplo, eu tenho amigas que comentam que a filha vira e fala assim: ai, mãe, olha, eu engordei, o vestido não fica bom. Daí a mãe fala assim: ah, imagina, filha, ó. Fala Ou real. pega um mais largo se você não tá sentindo. Não, né? De virar e falar assim: não, tá tudo bem, tá bom. E a pessoa fala: para de mentir, que não tô vendo que não tá bom. Aí a mãe virar e falar assim: não, então por que que você não pega um pouquinho mais solto? Ela fala: tá vendo como eu tô gorda? Quer dizer, se É a uma linha mãe fala, tênue, mas é é tão muito importante, tênue. porque É, quando a gente fala da parentalidade, que é essa parte do capítulo que ela fala dessa honestidade mútua, é assim, os filhos, eles precisam confiar em quem está em casa, são os pais. Porque uma pequena mentira vira uma coisa louca e vai buscar lá fora outras coisas para ter confiança. Porque essa pequena mentira que os pais contam, ou que omitem, ou que não falam de fato o que é, vai fazer com que esses filhos busquem lá fora e não confiem mais nos pais. Mesma por coisa, isso que é marido e importante mulher. reconhecer. Porque Mesma assim, coisa, marido e mulher, né, Dani? Mesma coisa entre casal, é a sim, mesma coisa. Se tem algo que está te incomodando, a importância de falar honestamente como você se sente naquela situação. Para aquela pessoa que está envolvida ali. Sem julgar, falar, olha, me sinto assim. Ser honesto com você e honesto com o outro nessa relação. Que isso realmente transforma a relação, porque aí você consegue os dois olharem e falar, opa, peraí, o que eu posso melhorar aqui? e é justamente a vergonha que impede, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente pensar, né, e entender que o foco é ser honesto, mas se você mentir, se acontecer, aí o foco é você ser honesto com a mentira, né? Ser honesto, Assumir. Então, sim. Essa é a porque honestidade radical que ela o fala. problema De assumir. é o problema todo não é para mentir, ponto, né? É isso, a ideia é essa. Mas sustentar a mentira é muito pior do que assumir que mentiu. Sim, Então, vai acontecer, porque faz parte das nossas vidas. Quando a gente vê, muitas vezes a gente fez, falou, escondeu um sentimento, vira realmente uma bola de neve. Então, o que ela deixa bem claro aqui e que ela coloca de conforto é que nós vamos deslizar. Nós sim. somos vulneráveis, nós erramos, mas nós temos todo o direito de reconhecer esse erro, de fazer diferente. Então tá tudo bem ter raiva de uma pessoa quando as coisas não dão certo. Uhum. Tudo bem, desde que você verbalize para os seus filhos, para as pessoas,
eu não precisava ter essa raiva toda, eu não deveria ficar com essa raiva toda. E assumir Tem onde você formas de errou. resolver o problema, exatamente. Eu gostei muito dessa frase da página 208, que ela fala assim: a honestidade mútua exclui a vergonha e prenuncia uma explosão de intimidade, um ímpeto de calor emocional que vem de nos sentirmos em conexão profunda com o outro, de nos sentirmos aceitos apesar das nossas falhas. O que cria a intimidade que desejamos não é a nossa perfeição, mas a disposição de trabalharmos juntos para remediar os nossos erros. Nossa, olha, Perfeito. assim, eu falei, E aí ela fala, que é Nação Dopamina, o livro, e ela fala que fazendo isso, essa explosão de intimidade é o que libera a própria dopamina, a dopamina saudável do nosso corpo, sem necessidade de Exatamente. outras coisas. Eu acho que não tem Lindo demais, mais do gente! que sim. Acho que não tem assim como que o pertencimento, a intimidade, não tem enxergar o erro do outro, o defeito do outro, ou melhor, o outro assumir o seu defeito, entender, é uma das coisas que mais gera É a empatia intimidade mesmo. verdadeira, né? É a empatia. Você fala daquilo que é teu, escuta o que é o outro, entende, compreende o outro. E você se entende na relação com o outro. É exatamente, é linda. Essa frase, essa parte eu achei assim incrível. Eu falei, gente, coisa mais Nós linda! estamos Lê isso aqui. caminhando aí para o final e tem uma Ah, coisa que eu achei bem legal do que ela colocou aqui sobre o quanto que as redes sociais nos colocam nesse lugar da sim, mentira, sim. da vida Os perfeita. E padrões ela impossíveis. comenta dos padrões impossíveis, e ela comenta, olha, uma coisa que é Hum, fantástico mesmo, que faz a gente refletir muito, é que antes, né, quando as redes sociais não eram, a gente não tinha acesso a tanta informação sobre a vida alheia, o que nos preocupava era a grama do vizinho, tanto é que a gente usa essa expressão, né? Que a uhum. grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa. A nossa preocupação era a grama do vizinho. E o vizinho, querendo ou não, ele está dentro de uma realidade muito mais próxima à nossa, porque para você morar naquele bairro, para você estar naquele. Né, as condições ali são muito semelhantes. É claro que não são idênticas, mas são semelhantes. E que agora as redes sociais faz que os nossos vizinhos, as gramas, sejam de pessoas extremamente bem-sucedidas. E elas vêm, né, com as 5 lições, com as 10 etapas, com as 3 Com tudo regras, pronto. dizendo o que a gente precisa fazer para ser como eles, para ganhar os milhões que eles ganham. Então, o quanto que querer ser o que o outro é, pertencer a uma vida que o Pode outro de tem, você mesmo. ficou muito maior e muito mais complicado Sim. quando em relação às redes sociais, porque ali só tá o que a outra pessoa quer que a gente veja, né? Porque quando você É. tem um vizinho, você ainda escuta uma briga, né? Você ainda vê quando o carro dele tá quebrado, que o filho dele tá chorando, ou coisas do tipo, né? Mas as Nas redes sociais pessoas é não outra, é uma colocam isso fuga nas redes sociais. total da realidade, né? É realmente uma fuga. Você quer aquilo que o outro tem, você fica imaginando, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir, né? Mas de uma maneira doente, né? De uma maneira que não é legal. E até ela fala, assim, em vez de tentar escapar disso, desse mundo, indo, né, para essas fugas, você deixar esse mundo para trás e mergulhar em você, né? No que é teu. É esse o ponto. É um mergulho Exatamente. no que é nosso. Muito bom, Eu muito acho que bom. é isso, né, amiga? Terminamos Aí o no nosso livro, amiga. finalzinho tem as As lições de lições, equilíbrio. sim, Depois eu vou lições do tirar um print equilíbrio. e colocar no Stories para o pessoal Sim, ver. Mas mas é é isso, isso. olha, livro fantástico, maravilhoso. Esse aqui é o livro, gente, para quem chegou depois. Nação Nossa, Dopamina. Terminamos a live hoje com a o última encerramento live. do livro. Terminamos o livro hoje. É um livro que foi muito tranquilo de ler, né, Dani? Nossa, Assim, a gente delicioso. vai lendo, ele vai muito legal para quem quiser depois
estar lendo ele. Muito, muito bom. Por que que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Olhar pra gente. Né? Não ficar fugindo do que é Entender que nosso. sofrer faz parte, né, gente? Ser Sofrer faz humano. parte, nós somos seres humanos. E parar de fugir do sofrimento, né? Não tem que acordar Exatamente. feliz, passar o dia feliz, dormir feliz. Feliz não, porque feliz você pode ser mesmo sofrendo. Mas É que é aquela alegria, diferente, né? euforia, A né? euforia é Pessoa, diferente da verdadeira felicidade. Quem é feliz, né? A gente fala muito sobre isso. Que é o tédio diferente. existe, Sim. gente. É bom ter tédio, é bom se incomodar, é bom sofrer. Todas essas coisas nos faz Exato. crescer, Ficar melhorar. buscando excessivamente o prazer é sofrimento. É uma das coisas que ela sempre falou aqui É. nesse livro o E tempo aí a gente todo, fica né? usando de recursos para não sofrer e acaba sofrendo porque está usando de recursos. Ó, a bola É. de neve. E fica essa coisa maluca Amiga, amei. Não temos ainda o também. livro da O vez. Vamos próximo não pensar sabemos ainda. aqui, né? Semana que vem é semana de carnaval, uma semana para a gente descansar e aí quem sabe na outra a gente já A volta com uma notícia aí do gente próximo volta com uma livro. notícia nova. Qual vai ser o próximo livro? É Não isso sei. aí, não sei no momento. Ai, Greta, Beijo, um amiga. beijo, um queijo, até a Parceiraça. próxima. Beijo. Tchau, gente.